Fala pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula e nós vamos dar continuidade à nossa DRE gerencial. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, buscando dar continuidade ao nosso minicurso, né? Nós iniciamos a nossa terceira aula buscando trazer alguns demais itens que compõem a nossa DRE gerencial, tá? Como vocês já observaram, agora vocês já são capazes de diferenciar o que é uma DRE do tipo contábil e qual é uma DRE gerencial e qual a finalidade dela, né? E aí eu trago hoje 3 itens que são fundamentais no nosso demonstrativo financeiro, tá? E esse demonstrativo financeiro, ele trata um aspecto que é identificar se de fato o nosso negócio dá lucro, né? Que é o nosso tema do nosso minicurso. Bom, todo negócio nós devemos medir o resultado operacional. E o que é esse resultado operacional, Diego? Como o próprio nome já está dizendo, é o resultado do nosso negócio, pessoal, diretamente relacionado. Ou seja, são todas as composições de receitas, de despesas e custos, e é nessa composição nós chegaremos a um determinado resultado. Nas próximas aulas, vocês observarão com mais detalhes quais são os itens que compõem um resultado operacional, tá? Então, resumindo, o resultado operacional é o resultado do nosso negócio, na sua plenitude, a nossa atividade principal, tá? Bom, o outro resultado que ele deve compor a nossa DRE é o resultado financeiro. E aí vocês devem estar me perguntando, Diego, todo negócio tem um resultado financeiro? É só banco que tem resultado financeiro? É não, pessoal. Todo negócio tem um resultado financeiro. Diga-se de passagem, o resultado financeiro, eu vou mostrar através de alguns exemplos nas próximas aulas, que ele pode tornar-se um verdadeiro vilão das empresas, onde o resultado financeiro é demasiadamente negligenciado pelos administradores de negócio, pelos empresários e por até alguns analistas que trabalham nessas empresas. E aí o resultado financeiro ele busca, em alguns casos, comprometer toda a liquidez do negócio. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que, eventualmente, o seu negócio ele dá lucro, mas o seu resultado financeiro é tão ruim que ele acaba corroendo todo o seu lucro. Não se preocupe que nós vamos identificar nas próximas aulas exemplos bem claros em situações que esse tipo de situação ocorre, tá bom? E a metodologia para a apuração desse resultado financeiro, pessoal, ele é muito simples. Ele é composto de todas as receitas financeiras que nós acabamos absorvendo dentro do nosso negócio e também das despesas financeiras do nosso negócio. Vamos a alguns exemplos. As receitas provenientes de aplicações financeiras. Vamos supor que essa empresa ela possui uma determinada aplicação. E essa aplicação ela rende algum recurso mensalmente, tá? Ou seja, lá o banco ele aplica um determinado dinheiro e me paga alguns valores mensais pelaquela aplicação. Esse é um exemplo de uma origem de recurso financeiro. Já de uma despesa financeira, ela pode ser juros sobre um financiamento que eventualmente eu posso ter. Nas próximas aulas vocês vão ver também os conceitos sobre o regime de competência e o regime de caixa e como que isso irá impactar na apuração do seu negócio. Mas fiquem tranquilos que vocês vão chegar lá, tá bom? Então, de linhas gerais, o resultado financeiro, ele é a soma de todas as minhas receitas financeiras menos as minhas despesas financeiras. E aí vocês devem estar se perguntando, Diego, qual o melhor cenário para essa situação? O melhor cenário é que eu tenha muito mais receita financeira do que despesas financeiras. E aí, eventualmente, esse tipo de situação, vocês vão ver que eles são negligenciados pelos empresários. A gente vai exemplificar alguns casos aqui, e que eles são bastante significativos na apuração do nosso resultado, quando nós estivermos somando resultado operacional
mais resultado financeiro. Então, pessoal, dando continuidade, o resultado operacional ele é tudo aquilo que não tem relação direta com o nosso negócio, mas ele é proveniente de alguma receita ou de alguma despesa. Vamos a alguns exemplos. Vamos supor que naquele mês a empresa ela teve um ressarcimento de uma indenização. Concorda que isso entrou de recurso na empresa dentro daquele mês, ou que é proveniente daquele mês, e que eventualmente essa situação não tem relação direta com o nosso negócio, concorda? Por quê? Porque nós não prestamos nenhum serviço de advocacia, mas aí eu tenho uma decisão judicial ao meu favor. E para a empresa de advocacia, isso seria a sua receita, ou seja, seria proveniente do seu resultado operacional. Mas já se tratando de uma empresa de comércio ou indústria, esse é um exemplo claro que seria umas receitas não operacionais. Então é importante que vocês tenham em mente, como eu falei na aula anterior, que é imprescindível classificar bem cada natureza da operação e ver se ela tem relação direta ou indireta ou nenhuma relação com o nosso negócio. Eu vou dar um outro exemplo. Esse aí eu citei um exemplo no caso de uma receita não operacional, mas um resultado de uma despesa não operacional seria, eventualmente, alguma despesa, como o próprio caso da receita, uma indenização, certo? Onde a empresa teve que pagar ou reconheceu dentro daquele mês uma despesa e que ela não tem relação direta com o nosso negócio e seja uma indenização celular de qualquer natureza. Então, esse é um exemplo de uma receita e de uma despesa não operacional que impactam no nosso negócio. Vale a pena ressaltar, pessoal, que essa classificação, como nós estamos tratando aqui de um demonstrativo de resultado de exercício, né, gerencial, como o próprio nome já está dizendo, ela é muito gerencial, ou seja, essas classificações de contas, elas são altamente customizáveis. O que eu quero dizer para vocês é que vocês podem classificar de um jeito e não necessariamente está errado. O Diego pode classificar de um jeito e vocês podem classificar de forma errada, ou vice-versa. Vale ressaltar que é imprescindível a classificação, primeiro, levando em consideração a atividade da empresa, principalmente aquela atividade principal. Isso é o primordial para uma boa classificação da natureza da operação, classificando em atividade não operacional e atividade operacional. Dando continuidade ao nosso minicurso, eu trago uma pergunta que ela é muito comum. Costumo dizer isso em sala de aula e é muito comum um aluno perguntar a respeito desse assunto. Por que diferenciar os resultados individualmente, sendo que eles compõem a DRE gerencial? Então é muito comum nós termos eventualmente algumas dúvidas nesse sentido, e por que não apenas juntar essas naturezas de contas? Por que não suprimir boa parte dessas receitas ou despesas e eu reconhecer em contas maiores? Ou seja, vamos supor que eventualmente eu tenho uma receita não operacional e que eu reconheça ela lá na minha receita operacional. Por que não sintetizar melhor essas contas? Bom, pessoal, vale a pena ressaltar que nós, profissionais ou empresários, ou estudantes, nós possuímos perfis diferentes. Eventualmente, você tem um perfil de querer analisar a coisa mais sintética, mais resumida. Já, eventualmente, o Diego, ele tem uma versão de querer analisar a coisa mais analítica, ou vendo os mínimos detalhes. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Então, vale a pena ressaltar que durante a confecção do nosso demonstrativo financeiro, ele é altamente customizável, pessoal. Né? Nem à toa que o nome dele é DRE gerencial, não é? Porque ele é altamente, como o próprio nome já está dizendo, ele é manipulável, ele é gerencial, eu administro da maneira que eu achar conveniente.
Vale a pena ressaltar que na prestação de serviço, isso aqui é para você, profissional, prestador de serviço ou estudante, você tem que ter em mente que não existe DRE perfeita, não existe metodologia perfeita se tratando de DRE gerencial. O que há é que o meu cliente queira uma informação daquela que ele possa tomar decisão. Então, vale a pena ressaltar que a DRE ela é customizável e que você poderá tomar a decisão que, porventura, classifique uma contra de uma maneira ou de outra. Eu costumo dizer para os meus colegas, alunos, demais profissionais da área da contabilidade, que a DRE ela tem que atender primeiro os interesses do cliente. Tá? Então, a primeira pergunta que eu faço quando eu vou apresentar um demonstrativo financeiro desse é, primeiro, proporcionar para ele várias visões. Visões aquelas que eles poderão até tomar a decisão como eles querem visualizar esse demonstrativo. Porque o meu cliente, o ouvinte, o leitor, ele pode ter um perfil diferente do Diego, de você, né? Ele pode ter um perfil diferente. E, eventualmente, ele é que tem que ter a decisão de querer ver de uma forma ou de outra. Nós iremos abordar, nas próximas aulas, um caso bem prático dessas visões. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de como vocês podem construir visões diferentes e disponibilizar já para o ouvinte, para o cliente, que é para quem vocês vão estar apresentando esse demonstrativo, como ele pode tomar a decisão de como que ele é ver, como ele gostaria de ver. Então, isso é que é o mais importante. E aí, respondendo a pergunta, também, não deixando passar, é que nós devemos tratar os resultados de forma individual. Por quê? Porque, eventualmente, é um deles que contribui mais positivamente ou que contribui menos positivamente no nosso resultado. E, ainda mais, aquelas situações em que eventualmente é só ele que traz liquidez para o nosso negócio e que também é só ele que traz prejuízo para o nosso negócio. Então, tenham sempre a cabeça bem aberta quando se trata de demonstrativo financeiro. Eu tenho que ter o máximo de informações analíticas, mas que as visões que eu vou disponibilizar, eu tenho que disponibilizar para o meu cliente, para o meu leitor. Eu, como detentor desse conhecimento, eu tenho que proporcionar as leituras de várias formas e que ele seja capaz de me dizer como ele quer ouvir, como ele quer enxergar, como ele quer ler esse demonstrativo. Tá? Então, nós devemos criar situações bem claras que sejam capazes de que o meu leitor consiga tomar uma decisão clara, independente se ele vai tomar uma decisão de forma analítica ou de forma sintética. Eu espero que vocês tenham gostado dessa terceira aula. Gostaria de convidar para vocês assistirem às nossas próximas duas últimas aulas. Nós iremos postar amanhã, quinta-feira, e depois de amanhã na sexta. E nós começaremos a entrar em casos mais práticos, onde eu vou mostrar para vocês exemplos do que nós estamos abordando ao longo desses dias. Tá? Até lá!